Olá, amigos! Vamos hoje falar sobre animações, ou seja, produzir resultados visuais que se alteram ao longo do tempo. Vamos para isso começar com esse patch, que é uma cópia do nosso patch de introdução a transformações, vocês devem estar reconhecendo ele. E vamos introduzir modificações que vão fazer esse desenho ser alterado ao longo do tempo. Então, podemos iniciar nosso trabalho adaptando aqui um pouquinho esse patch, digamos, tirando essa escala aqui em X e continuando uma escala, né, única aqui, né, unitária. E podemos também alterar um pouquinho da transformação de translação e colocá-la em zero. Então temos aqui um meio círculo, um semicírculo centralizado. Muito bom. O que a gente pode fazer com esse desenho? A gente pode fazer com que qualquer uma dessas propriedades que a gente mexe aqui nesses operadores que alteram rotação, translação, escala, cor e mesmo propriedades do círculo, e em vez de usar esses valores constantes, a gente faz com que esses valores mudem ao longo do tempo. Como a gente faz isso? Alimentando esse cabo correspondente com um valor que muda ao longo do tempo. Então vamos criar um operador que produz exatamente isso, um número que muda ao longo do tempo. Para isso vamos introduzir o operador timer. Então o que é um timer? Vocês podem ver aqui, é um operador que produz um número que está sempre sendo incrementado e ao longo do tempo esse número vai para infinito. Se eu fizer reset aqui nesse operador, naturalmente ele começa do zero outra vez. A gente pode até ver aqui embaixo. Esse número está sempre sendo aumentado ao longo do tempo. Ele sempre mostra aqui um gráficozinho em qualquer desses valores numéricos. Se você colocar o mouse em cima da saída aqui do operador, ele vai mostrar um gráfico. Então esse gráfico está sempre indo ali na direção do infinito. Se eu fizer um reset, você pode ver que ele voltou a zero e depois começa a subir outra vez. Ok? Então está aqui esse valor. Eu posso aproveitar esse valor produzido pelo timer e alimentar, digamos, aqui a rotação Z. Muito bem, então o nosso objeto efetivamente está girando ao longo do tempo na mesma proporção que esse número aqui está sendo alterado. Como essa entrada aqui é um valor em graus, ele está andando bastante devagar. Se eu aumentar a velocidade do nosso timer para andar velocidade 10, a gente pode perceber melhor a alteração ao longo do tempo. Muito bom. Se a gente faz uma coisa como essa para alterar, digamos, a translação, vou alterar aqui a translação em x, o operador, né, a entrada pós-x do nosso transform, naturalmente a gente não vai ver muita coisa porque esse número significa uma translação aí para 390 unidades aqui, então isso vai o nosso desenho está sendo feito fora da tela. Se a gente fizer um reset aqui do nosso timer, a gente pode brevemente ver o nosso objeto sendo trazido para zero e indo na direção do infinito rapidamente. Naturalmente, esse valor aqui não é muito próprio para alimentar a entrada translação, simplesmente porque ele vai muito rápido. Eu posso fazer uma coisa do tipo alterar esse valor de alguma forma. Vamos fazer o seguinte, em vez de usar esse valor puro, vamos introduzir nesse cabo aqui alguma transformação, como por exemplo, multiplicar por 0,1. Esse operador multiplicação vai fazer com que o negócio ande agora 10 vezes mais lento. Então,
Se eu resetar novamente o nosso timer, você vai ver o desenho com mais lento. Esse valor aqui também, apesar de ele estar indo lentamente, ele não volta nunca. Outra maneira de fazer esse valor, enfim, o nosso desenho voltar aqui para o centro da tela é, depois de um certo tempo, ele voltar, né, esse número aqui, pelo menos, voltar a ser zero ou voltar a ser um número pequeno. Outra maneira de fazer isso, então, é introduzir nesse valor aqui alguma coisa que faça que depois de um certo tempo ele volte a zero. Um operador que faz isso é o operador módulo. O que é um operador módulo? O operador módulo é um operador que calcula o resto da divisão por esse número aqui, que é o segundo número do módulo. Então ele está pegando sempre 55 e achando o resto da divisão por 2. Então, a cada número que é múltiplo de 2, ele volta a zero, e é por isso que vocês estão vendo esse movimento cíclico aqui, porque a cada 2 unidades que ele se move, ele volta a zero. Outra maneira de alterar esse mesmo valor de forma que ele sempre permaneça dentro de um intervalo mais razoável é usar nesse cabo aqui não um módulo, mas alguma função que tem uma propriedade semelhante a essa. Vou tirar aqui o nosso módulo e vamos introduzir, digamos, uma função que é uma função que sempre permanece entre -1 e 1, que é a função seno. Então, o seno de qualquer número é sempre um valor entre -1 e 1. Então, digamos que eu coloque aqui o operador sin, que a configuração básica dele é calcular o seno natural, que é entre -1 e 1. Então, vocês podem ver que a nossa translação está sempre permanecendo entre -1 e 1, já que a amplitude configurada para esse operador seno é 1. Se eu colocar, digamos, 2, ele vai andar um pouquinho mais longe antes de voltar. Se eu colocar um número menor, esse valor vai ser mais discreto. E aqui eu posso também, sem sequer mexer no operador timer, alterar a velocidade com que esse valor se modifica ao longo do tempo. Vamos ver aqui o que está acontecendo com a nossa função seno. Se vocês forem olhar, deixa eu botar aqui para baixo. Se vocês forem olhar a nossa saída do operador, vocês podem ver aqui o aspecto característico da função seno, que é essa onda que se propaga ao longo do tempo. Vamos colocar, por exemplo, aqui uma frequência um pouquinho mais alta, digamos 2. O movimento se torna mais rápido e eu não tenho que mexer aqui no passo da função timer. Então, esses operadores são sempre operadores bons, interessantes para você introduzir movimento, ou introduzir alterações cíclicas ao longo do tempo. Eu posso, em vez de usar esse mesmo conjunto de operadores, eu posso usar diretamente um operador de animação na forma de um seno, que é o operador, vamos procurar ele aqui, é o sin_anim. O sin_anim, ele é como se fosse o timer e seno tudo num pacote só. Esse operador ele precisa ser alimentado por um trigger para ele funcionar, senão ele não liga, né? Senão não calcula nada, ele precisa do trigger. Mas ele também produz aqui um valor de uma função seno. Ele tem inclusive um formato bem semelhante da função seno. Ele tem entrada para fase, frequência e amplitude, e ele também produz, aqui embaixo, uma função seno que muda ao longo do tempo, que você pode configurar com frequência e amplitude. Então vamos pegar, por exemplo, a saída desse operador sin_anim e alterar, digamos, vamos fazer aqui uma coisa, alterar a posição y. Então agora temos um movimento mais interessante, já que não só a rotação e a translação em x está sendo alterada, mas também a posição em y. O
que mais eu posso fazer? Posso alterar a escala. Eu posso tanto colocar essa função seno aqui alimentando, digamos, a escala em x, e aí a gente tem esse nosso desenho, né, aumentando e diminuindo ao longo do tempo. Posso também, em vez disso, fazer aqui na posição x, tá certo? Na verdade, esse aqui é a escala como todo, altera os dois, né? Tanto x quanto y. E assim vai. Outra propriedade interessante de ser alterada é a cor. Eu posso, por exemplo, pegar esse material que tem essa cor aqui. Vamos colocar uma cor mais interessante. Digamos um vermelho. Um vermelho bem chamativo. Não é isso? E alterar algum desses componentes de cor. Por exemplo, eu posso introduzir verde ou azul em função de um desses operadores que produzem números que variam com o tempo. Digamos, vou alimentar G. Isso faz com que o nosso objeto comece a ficar amarelo ao longo do tempo, né? Ele de vermelho vai para amarelo, já que é vermelho com azul, com verde dá amarelo, e ele pisca entre vermelho e amarelo. Posso fazer outros tipos de alterações. Posso mesmo introduzir isso em operadores aqui, ou em valores que alimentam o nosso círculo. A gente lembra que o nosso círculo tem digamos, esse percentual que diga, aqui está fixo em 0,5, que faz com que o nosso círculo seja uma meia-lua, mas se eu alimentar ele com algum desses valores aqui, por exemplo, posso pegar diretamente aqui esse valor, alterar no módulo e a saída do módulo entrar, digamos, em percent. Temos essa animação 2 aqui. E assim vai. Esses são, então, os princípios de animação em Cables, que nada mais é do que introduzir operadores que produzem números que mudam ao longo do tempo e usar esses valores para alterar entradas dos diversos operadores que modificam o desenho. E com isso, a gente acaba a nossa introdução a animações e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.